Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da banca VUNESP da última prova do TJ São Paulo, prova de raciocínio lógico. Se você ainda tem muita dúvida nesse conteúdo, eu estou deixando aí na descrição do vídeo um link que vai te guiar até uma live que nós temos aqui no canal sobre o assunto de raciocínio lógico. Sem mais enrolações, vamos lá para a nossa questão de hoje. Questão de número 100. A seguir estão 5 pares de afirmações. Analise cada um desses pares de afirmações sob os seguintes aspectos. Se formam um par de afirmações equivalentes ou se formam um par de afirmações que são negações lógicas entre si. Se o par em questão for de duas afirmações equivalentes, ou seja, gente, que tem o mesmo valor lógico, né? Considere isso um sim. Se o par em questão for de afirmações que se comportam como negações lógicas entre si, considere isso um sim também. Se o par em questão não for uma coisa nem outra, considere isso um não. Pergunta que ele vai fazer para a gente é a seguinte, ó. Ao verificar os 5 pares de afirmações, a quantidade de considerações com o sim é igual a... Em outras palavras, ele quer que você identifique, dentre essas 5 afirmações, quais são aquelas que têm o mesmo valor lógico e aquelas que são negação uma da outra. Sempre que isso acontecer, você contabiliza ali uma unidade, seria um desses sims. A gente vai analisar cada uma e tentar chegar a algum resultado. Vamos analisar aqui o nosso primeiro par de afirmações. Perceba que ambas as afirmações trabalham com o conectivo se, então. E se você lembrar, a gente já falou aqui na resolução de algumas questões que sempre que você tem o se, então, a gente pode representar ele como se P, então que. A gente já viu que isso daqui é equivalente, ou seja, é a mesma coisa, tem o mesmo valor lógico de a gente representar se não que, então não P. Em outras palavras, você pode pegar a sua afirmação, você pega aquela sua última proposição, coloca ela agora para ser a sua primeira proposição, só que coloca ela negada, ou seja, você adiciona o não. E você pega aquela que antes era a sua primeira proposição e joga ela agora para ser a sua segunda proposição, lembrando também de negá-la. É exatamente o que acontece aqui na sua primeira afirmação. Perceba que no começo você tem a proposição os gatos têm 4 patas. Quando você vai para a sua segunda afirmação, olha o que aconteceu. Aquela que era a tua primeira proposição, agora virou a segunda proposição. E perceba que ela também está negada, porque antes era os gatos têm 4 patas. Agora, os gatos não têm 4 patas. Então, foi invertida aqui a ordem. Perceba também que quando você analisa aquela que era a sua segunda proposição, que dizia os gatos são quadrúpedes, agora virou a tua primeira proposição, só que negada. Os gatos não são quadrúpedes. Então, aqui, nós temos um par de afirmações que é equivalente. Então, aqui a gente já vai contar o nosso primeiro sim. Nós já temos um sim, porque nós temos um par que é equivalente. Vamos analisar agora o nosso segundo par de afirmações. A primeira delas diz, o cão é amigo fiel e o cão não abandona seu dono. A segunda, o cão não é amigo fiel e o cão abandona seu dono. Quando você analisa, você vai perceber que essas duas afirmações elas não são nem equivalentes e nem são a negação uma da outra. Porque aqui, gente, aparece o conectivo i tanto na primeira quanto na segunda afirmação. Como que você garantiria uma negação nessa tua segunda afirmação? Seria se no lugar do i você colocasse o ou. Aí você de fato teria uma negação da tua primeira afirmação. Não é o que acontece. Perceba que também é impossível elas serem equivalentes. Você está usando o mesmo conectivo, mas você está mudando as tuas proposições. Então, não tem como elas serem equivalentes. Por isso, a 2, ela recebe um não. Agora eu vou pular aqui para o par quarto. Depois a gente analisa o terceiro. O quarto par diz o seguinte. Karina chegou cedo e foi embora tarde. Logo depois diz, Karina não chegou cedo ou não foi embora tarde.
Perceba que aqui nós temos uma afirmação que é a negação de outra. Inicialmente, nós tínhamos a proposição 1 e a proposição 2 ligadas pelo conectivo e, que é um conectivo que indica aí uma adição. Quando a gente está diante de matemática, a gente fala que isso é uma conjunção. Perceba que aqui nós temos uma segunda afirmação que manteve a tua primeira proposição, só que agora ela veio negada. E a tua segunda proposição, a mesma coisa, ela também vem, mas ela apareceu negada. Perceba que também houve uma troca do conectivo. Antes era usado o conectivo e agora é usado o conectivo ou. Aqui foi feita uma negação, tá certo? Você fez uma negação. É o jeito mais comum de nós negarmos o conectivo e. É o quê? Trocando ele pelo ou e negando as duas proposições simples. Então, aqui aparece outro sim. Por quê? Porque nós temos afirmações que são uma a negação da outra. Vamos analisar agora o quinto par de afirmações. Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. E a segunda afirmação diz: Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete. Perceba que aqui nós temos afirmações que são equivalentes. Elas estão praticamente dizendo a mesma coisa. A única diferença é que a primeira afirmação ela omitiu o fato de Tomás ser hábil. Mas aqui é mais uma parte de português do que propriamente de matemática ou raciocínio lógico. Seria o que a gente conhece como sendo uma elipse. Simplesmente você suprimiu um termo, mas isso não compromete em nada o valor lógico das suas proposições, das suas afirmações. Então aqui você tem afirmações que são equivalentes. Logo, na 5 aqui aparece um sim mais uma vez. Agora a gente vai de fato analisar o terceiro par de afirmações, porque aqui inicialmente ele utiliza o conectivo se então, e depois ele utiliza o conectivo ou. Em geral, nós não fazemos nem negações, nem equivalências dessa forma. Se então, ou, ainda que tenha aqueles quadros que a galera gosta de decorar, eu acho que talvez na hora da prova, se você tivesse alguma dificuldade, tem uma estratégia muito boa que você poderia utilizar, que é simplesmente construir a tabela verdade. É aquilo que a gente sempre faz em qualquer questão de raciocínio lógico e que sempre dá certo, sem precisar ficar decorando alguma fórmula ou algo nesse sentido. Então a gente vai chamar essa primeira proposição, o chão está molhado, de uma proposição P. E vamos chamar agora é perigoso andar por ele de uma proposição Q. Perceba que aqui na parte de baixo aparece o chão não está molhado. Então aqui apareceu a negação da nossa proposição P. Perceba que mais uma vez aparece aqui a proposição Q. É perigoso andar por ele. Vamos agora, diante de todas essas informações que nós temos, construir as nossas tabelas verdades. Nós temos a proposição P, temos a proposição Q, e temos a negação da proposição P. Lembra, sempre que a gente inicia construindo a tabela verdade, a gente faz o seguinte, V, V, F, F, V, F, V, F. Daqui é o começo de tudo. Daqui para frente é onde a gente trabalha com os conhecimentos que nós temos. Vamos negar aqui a proposição P. Antes, o que era verdadeiro vira falso e o que era falso vira verdadeiro. Se a gente analisar essa nossa primeira afirmação e jogar ela aqui na tabela verdade, nós teríamos se P, então Q. Então vamos analisar, né? Se P, então Q, a gente sabe que só tem um caso em que isso é falso, que é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então só essa aqui seria falsa, todas as outras são verdadeiras. Vamos agora analisar a nossa segunda afirmação. Perceba que ela é o não P ou Q. E aí você vai lembrar que quando nós estamos diante do ou, de uma disjunção, a gente só considera ele falso em uma única situação, que é a situação em que as tuas duas proposições simples também são falsas. Então vamos analisar, a gente está analisando isso daqui agora, não P ou Q. Na primeira linha nós temos um verdadeiro e um falso, então isso me garante que é verdadeiro. Na segunda linha nós temos dois falsos, então é falso.
depois 2 verdadeiros e depois um falso e um verdadeiro, que também é verdadeiro. Perceba que ao olharmos aqui, a gente encontrou a mesma ordem na tabela verdade. Ora, perceba que o que é que a gente encontrou aqui? A gente encontrou que essas duas afirmações, elas também são equivalentes. Nem sempre a gente sabe disso daí. Não é uma forma muito comum de trazer uma equivalência do se e então. Mas agora você sabe, ó, o se e então, ele é equivalente a você negar a primeira proposição, colocar um ou e manter a tua segunda proposição. Então aqui o 3 também seria um sim, porque nós também teríamos afirmações equivalentes. Quando você conta, perceba, nós temos 1, 2, 3, 4 sims. Então, por isso, a resposta aqui é letra D de dado. Nesse tipo de questão, a minha recomendação é: não fica preso a tentar decorar formas diferentes de escrever a mesma coisa. Tenta analisar isso utilizando tabela verdade. Você aprende apenas uma vez e você consegue utilizar isso em muitas questões, para não ficar simplesmente só no decoreba. Porque às vezes você chega numa questão que você não lembra do que decorou e a tabela verdade pode te salvar muito e te ajudar bastante a marcar o gabarito correto. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e acompanhem aí para as nossas próximas resoluções. Beijão pra vocês e ó, valeu!